Agora eu vou falar um pouco sobre relógios. Bem, relógios eles são temporizadores, eles são ali, essenciais para a operação de qualquer sistema multiprogramado. Ele mantém a hora do dia e evita que um processo ele monopolize a CPU. O software de um relógio ele pode assumir a forma de um drive de dispositivo também. Vamos falar agora um pouco sobre o hardware de relógios. Dois tipos de relógios são usados em computadores. Os relógios mais simples, eles são ligados à rede elétrica e causam interrupção a cada ciclo de voltagem em 50 ou 60 Hz. Hoje esses relógios são mais raros. Outro tipo de relógio ele é construído ali em três componentes, que tem um oscilador de cristal, contador e um registro de apoio. Um fragmento de cristal ele é cortado adequadamente e montado sob tensão e pode ser usado para gerar um sinal periódico de altíssima precisão. Esse sinal ele pode ser multiplicado por um inteiro para se conseguir uma frequência de até vários gigahertz. Quase todo computador ele tem um circuito desse, que ele fornece um sinal de sincronização para vários circuitos do computador. Ou seja, é um circuito que fornece esse sinal para outros circuitos. Esse sinal ele é colocado em um contador para fazê-lo contar regressivamente até zero. Quando o contador chega a zero, ele provoca uma interrupção ali na CPU. Aqui um exemplo de um relógio programável. Ele tem um registrador de apoio que é usado para carregar o contador. Ele tem um contador de decremento para cada pulso e ele tem um oscilador de cristal. Relógios programáveis, eles possuem vários tipos de operação. Ele tem um modo de disparo único, que é o One Shot Mode, que ele inicializa, copia o valor do registrador de apoio no contador e então decrementa o contador em cada pulso de cristal. O contador ele chega a zero e ocorre uma interrupção. Também tem o modo de onda quadrada, que depois de atingir zero e causar interrupção, o registrador de apoio ele é copiado para o contador e todo o processo é repetido de novo indefinidamente. Essas interrupções periódicas são chamadas de tiques de relógio. Para evitar que a hora seja perdida quando o computador fica ali sem energia, nos computadores ele tem um relógio de backup que ele é mantido por uma bateria. O computador ele verifica esse relógio de bateria ao iniciar para pegar a hora atual. Um sistema de rede ele pode obter a hora a partir de um servidor remoto. É outra maneira de não perder o tempo. Agora um pouco sobre o software de um relógio. O hardware ele pode gerar interrupções em intervalos conhecidos. O software ele cuida do resto, que é através do driver do relógio. Geralmente o driver do relógio ele performa as seguintes operações, que é manter o horário do dia, evitar que processos sejam executados por mais tempo do que permitido, contabilizar o uso da CPU, tratar a chamada de sistema alarme, que é feito pelos processos do usuário, fornecer temporizadores watchdog para partes do próprio sistema e gerar perfis de execução, realizar monitoramentos e coletar estatísticas. Funções do relógio para manutenção do dia, da hora do dia. Ele exige incrementar um contador a cada tique de relógio. O sistema operacional, o tempo atual é como sendo o número de tiques, pois ele suporta armazenar apenas 2 anos. Então, meio que não é possível armazenar o número de tiques, então tem que converter esse número de tiques para segundos, por exemplo. Como ele não consegue armazenar esse número de tiques, as soluções alternativas para isso seriam usar um contador, manter a hora do dia em segundos, ou contar os tiques somente a partir do momento em que o sistema operacional ele foi inicializado.
O relógio de backup ele é lido, a hora de inicialização do sistema é calculado e a partir da hora do dia atual é armazenado na memória. A segunda função do relógio é evitar que os processos sejam executados por um longo tempo. Sempre que o processo ele é inicializado, o contador ele registra um quanto no processo em ticks de relógio e a cada interrupção o drive ele decrementa o contador em 1 segundo e quando chega a zero chama o escalonador do processo. A terceira função do relógio é contabilizar o uso da CPU. A maneira mais precisa de fazer isso é usando um segundo temporizador, que é um processo é iniciado, assim que um processo é iniciado. Quando o processo é parado, o temporizador ele pode ser lido para dizer por quanto tempo o processo ficou em execução. Outra maneira menos precisa para contabilizar seria manter um ponteiro para a entrada da tabela de processo relativa ao processo em execução e em uma variável global. E a cada tique de relógio, um campo de entrada do processo atual é incrementado. Em muitos sistemas operacionais, um processo ele pode solicitar que o sistema operacional lhe dê um aviso após determinado tempo. Normalmente é um sinal de interrupção e a comunicação em rede ela também pode requerer um tipo de aviso. Um pacote sem confirmação deve ser transmitido e assim por diante. O drive de relógio ele não possui muitos relógios, por isso ele simula relógios virtuais com um único relógio físico. Partes do sistema operacional também precisam manter temporizadores. São os chamados temporizadores watchdog, cão de guarda, e são usados para detectar travas no sistema operacional. Um temporizador watchdog ele pode reinicializar um sistema que para de executar. A maioria dos computadores eles possuem um segundo relógio programável, que ele pode provocar interrupções no temporizador a qualquer frequência de que um programa precisar. Em geral, há duas maneiras de gerenciar entrada, saída, que é interrupção e pulling. Interrupções elas têm baixa latência e acontecem imediatamente, mas nas CPUs modernas tem uma sobrecarga por conta de chaveamento de contexto, TLB e cache. A alternativa às interrupções é permitir que a própria aplicação ela verifique por meio do pooling o evento esperado em si, mas pode ter uma latência substancial. Os temporizadores por software, que é soft timers, eles evitam interrupções. Neles, o núcleo executando por alguma razão, antes de retornar para o modo do usuário, ele verifica o relógio de tempo real para ver se há um temporizador por software. Se o software se inspirou, o evento escalonado ele é realizado sem a necessidade de chavear para o modo núcleo, dado que o sistema já está ali. Os temporizadores por software eles são dependentes da frequência na qual as entradas do núcleo são feitas, por outras razões. Essas razões incluem chamadas de sistema, faltas na TLB, falta de páginas, interrupções de entrada e saída, CPU se tornando ociosa. A frequência média de entrada do núcleo varia de 2 a 18 nanosegundos, com mais ou menos metade dessas entradas sendo chamadas de sistema. É claro, existirão períodos em que não haverá chamadas de sistema, faltas na TLB ou faltas de pastas, mas em caso que nenhum temporizador por software será disparado.